Sexta-feira, 11h30 da manhã. Mãe e filho seguem para o fórum da cidade de Indaial, em Santa Catarina, e eles já conhecem bem esse caminho. O adolescente em questão já tem antecedentes, uma violência contra um colega de escola, uma violência também contra a própria mãe, uma ameaça de agressão contra um conselheiro tutelar. Desta vez, a vítima do garoto de 15 anos foi uma professora. Toda a confusão começou aqui, dentro desta sala. Era a primeira aula de português da turma e também a primeira vez que aluno e professora se encontravam. Só que por causa de uma discussão que parecia banal, esse primeiro encontro não terminou nada bem. O menino estava com o livro sobre as pernas. Aí eu solicitei a ele, com gentileza, com educação, por favor, o livro sobre a mesa. E ele disse que ele colocaria o livro onde ele bem quisesse. Aí eu disse que não era assim. Daí eu pedi que ele se retirasse, que fosse para a direção, e no caminho o livro que ele tinha na mão ele jogou na minha cabeça. O aluno disse que atirou o livro no chão. Os dois saíram da sala e foram para a diretoria. Lá, a situação saiu de controle. Ele veio para cima de mim, acho que com tapas. Primeiro eu tentei me proteger com os braços e daí ele conseguiu atingir o soco, esse soco violento que vocês estão vendo aqui, e me jogou na parede. O aluno diz que a professora teria começado a xingá-lo. Lá já me chamou já de FDP. E daí foi na onde que passou todo um filme, deu e da minha mãe na minha cabeça. E daí foi na onde que eu já vi, a diretora já estava atrás de mim, me segurando. A professora nega que houve o xingamento. O processo ainda vai tramitar para a gente conhecer exatamente quais foram as circunstâncias do fato, mas independentemente do que tenha acontecido, não justifica a violência desse porte do adolescente em relação à sua professora. Nada justifica, mas a violência está cada vez mais presente nas salas de aula. Uma pesquisa divulgada este ano ouviu 262 mil professores. Destes, mais de 22 mil disseram que já foram ameaçados por estudantes. E quase 5 mil afirmaram que sofreram atentados à vida nas escolas em que dão aula. Outra pesquisa, feita em 34 países, coloca o Brasil no topo do ranking mundial de violência contra professores. O Brasil é um dos países que pouco investe na educação, portanto pouco valoriza os trabalhadores de educação. Então é natural que o olhar também de fora para esse profissional seja de pouco valor. E é aquilo que a gente não valoriza, a gente tende a agredir. O professor Aparecido ficou 8 meses afastado do trabalho depois de ser agredido por um aluno que não queria desligar o telefone celular. Ele dá aula de sociologia em uma escola estadual de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Ele me agrediu por trás da minha coluna, me chutou a perna e só não foi além porque a sala toda saiu e segurou ele. O menino, de 16 anos, cumpriu 8 meses de medidas socioeducativas. Já em Santos, no litoral paulista, este garoto de 15 anos, aluno de uma escola particular, não recebeu nenhuma punição depois de agredir a professora de inglês. Meu Deus! Você passa o resto da sua vida lembrando como foi, por que comigo. O motivo da agressão? O garoto não concordou com a nota que recebeu numa prova. Se você tem uma sociedade violenta, infelizmente você terá uma escola sofrendo dessa violência. A escola não fabrica violência, ela é vítima da violência. O garoto de Santa Catarina, que socou a professora esta semana, conviveu com a violência dentro de casa. A mãe dele conta que o ex-marido era alcoólatra e muito agressivo. Porque dele via o pai chegar bêbado, me batendo, né, me espancando. Ele chegou a apanhar do pai várias vezes, não foi só uma vez. Eu acho que tudo isso mexe com ele, com certeza, né? Diante da repercussão do caso, o garoto agora diz que gostaria de se desculpar. Quero mostrar para as pessoas que eu não sou um monstro. A única coisa que eu tenho a dizer é que eu estou bastante arrependido, que isso não deveria ter acontecido. A promotoria já recomendou a punição para o menino. Não vejo outra opção que não endurecer para que faça bem, inclusive, a ele.
Na tarde da última sexta-feira, a Justiça aqui de Indaial resolveu acatar o pedido do Ministério Público. A juíza da Vara da Infância e Juventude determinou que o adolescente deve ficar internado num centro socioeducativo por até 45 dias. Assim que soube que poderia ser internado, o adolescente fugiu. A professora Márcia continua em casa, se recuperando. Espera um dia poder voltar à sala de aula. Em respeito a meus bons alunos, porque eu tenho muitos bons alunos, carinhosos, respeitosos. Por eles e pela educação, eu volto se o meu olho voltar a brilhar. Hoje ele está fechado. Se ele voltar a brilhar, eu volto. Manifestantes se concentraram na Avenida Paulista, região central de São Paulo, num ato contra a corrupção e também contra a proposta de criar um fundo público para financiar as campanhas eleitorais do ano que vem. O protesto foi marcado pelas redes sociais. O ato começou por volta das 2 horas da tarde aqui na Avenida Paulista, com concentração em frente ao MASP, Museu de Arte de São Paulo. Pessoas vestindo roupas verdes e amarelas, com muitas faixas, cartazes contra a corrupção, citando inclusive aí, dando os nomes de alguns políticos e também fazendo críticas a integrantes até do Poder Judiciário. Também inscrições, faixas contra o foro privilegiado e também com relação ao fundo partidário. Muitas críticas e eles começaram a caminhar por volta das 4 horas da tarde em direção à zona sul aqui da cidade de São Paulo. A previsão inicial era que eles caminhariam por 6 quadras, mas esse trajeto foi bem reduzido. Eles caminharam aqui na Paulista por 3 quadras e encerraram esse ato com o hino nacional por volta das 5 horas da tarde. No Rio de Janeiro, a manifestação foi de manhã. O protesto passou por diferentes pontos da zona sul da cidade. A concentração foi na praia de Copacabana. De acordo com os organizadores, o ato foi contra a impunidade, contra a corrupção e pela renovação política. Os manifestantes fizeram uma passeata até a praia do Leblon, num trajeto de 5 quilômetros. Perto do prédio onde a ex-presidente Dilma Rousseff tem apartamento, houve bate-boca entre 2 grupos, favoráveis e contrários ao governo da petista. Um dos principais alvos do protesto foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que mandou soltar réus da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer, o senador Aécio Neves, o governador do Rio Luiz Fernando Pezão e o ex-governador Sérgio Cabral também foram muito criticados durante o protesto. Em Brasília, o ato foi em frente ao Congresso Nacional. Os manifestantes fincaram cruzes com nomes de políticos no gramado da esplanada dos ministérios. Segundo os organizadores, cerca de 400 pessoas participaram do movimento. Já a Polícia Militar calculou 250 pessoas.